Olá, investidor e investidor a longo prazo. Você sabe a diferença entre renda fixa e renda variável? E você já se perguntou por que algumas pessoas optam por investir em renda fixa e outras em renda variável? E qual seria a melhor escolha para você e seus objetivos financeiros? Hoje vamos explorar essas questões e ver quais são os prós e os contras dos dois tipos de investimento. Fique conosco para descobrir a melhor forma de investir o seu dinheiro. Vamos abordar primeiramente a renda fixa. As suas principais características são baixo risco e retorno previsível. A renda fixa é uma modalidade de investimento em que o retorno é pré-definido no momento da aplicação ou é calculado com base em um indicador conhecido previamente. Em resumo, na renda fixa, o investidor sabe desde o início qual será o rendimento obtido ao final do período de investimento. Os investimentos em renda fixa geralmente são caracterizados pela baixa volatilidade e pelo menor risco em comparação com outros tipos de investimento, como é o caso lá da renda variável, que vamos falar daqui a pouquinho. Exemplos comuns de investimentos em renda fixa incluem títulos públicos como Tesouro Direto, certificados de depósitos bancários, famosos CDBs, letras de créditos imobiliários como LCIs e letras de créditos agronegócios como LCAs. Os retornos de renda fixa podem ser expressos de várias formas, como dividendos, cupons, juros ou até a combinação desses elementos. Esses investimentos são escolhidos preferencialmente por aqueles investidores que querem uma estabilidade e uma segurança em seus investimentos, embora geralmente ofereçam retornos menores do que a nossa renda variável. A renda fixa tem vantagens e desvantagens. As vantagens, como nós falamos, a segurança, a previsibilidade de retorno, e as desvantagens são ganhos limitados em comparação com a renda variável. As principais características da renda variável são maior potencial de retorno e maior volatilidade. A renda variável é um tipo de investimento no qual o retorno não é fixo e pode variar de acordo com diferentes fatores, como o desempenho do mercado, a economia, o setor específico em que o investimento está inserido, entre outros. Os investimentos em renda variável incluem ativos como ações, fundos imobiliários, ETFs, commodities e outros instrumentos financeiros, cujo valor pode oscilar conforme as condições do mercado. Diferentemente lá da renda fixa, onde os retornos são pré-estabelecidos, na renda variável o investidor assume o maior risco em troca de um potencial de retorno mais elevado. Vamos falar das vantagens e desvantagens da renda variável. Como já dito, as vantagens seriam um potencial de lucro maior e as desvantagens é o maior risco e a volatilidade do mercado. Na renda variável você fica suscetível, seu dinheiro fica suscetível a uma flutuação do mercado e uma maior volatilidade. Ao decidir investir em uma renda fixa ou mesmo uma renda variável, você tem que considerar uma série de fatores, para aí sim tomar uma decisão informada e alinhada com seus objetivos financeiros. Vamos tratar agora alguns fatores a serem considerados. Tolerância ao risco. Avalie a sua disposição para lidar com a volatilidade e o risco. Investimentos em renda variável tendem a ser mais voláteis e apresentam um risco maior de perda de capital, no curto prazo até, enquanto investimentos em renda fixa geralmente oferecem retornos mais estáveis e previsíveis. Horizonte de investimento. Determine o período de tempo em que pretende manter seus investimentos. Se você tem um horizonte de investimento mais curto e precisa de liquidez imediata, a renda fixa pode ser e será a mais adequada, pois oferece maior previsibilidade de retorno e menor volatilidade. Para horizontes de investimentos mais longos, a renda variável pode proporcionar um potencial de retorno mais alto ao longo do tempo. Objetivos financeiros. Considere seus objetivos financeiros de curto, médio e longo prazo. Se você está economizando para uma meta de curto prazo, como uma viagem ou comprar um carro, a renda fixa pode ser a mais apropriada para proteger seu capital. Já para objetivo de longo prazo, como aposentadoria, investimentos em renda variável podem ajudar a aumentar seu patrimônio ao longo do tempo, embora com uma maior volatilidade. Diversificação da carteira.
Uma carteira bem diversificada geralmente inclui uma combinação de investimentos em renda fixa e renda variável. É importante nesse fator você conciliar isso, você ter tanto na sua carteira de investimentos renda fixa e renda variável. Isso ajuda a reduzir o risco geral da sua carteira. Com a oscilação do mercado, pode ser que você tenha retornos maiores na renda variável e você vai estar equilibrando isso lá com a renda fixa, ou até o inverso. A renda variável pode estar oscilando até para baixo, mas a sua carteira está ali positiva por causa da renda fixa. Perspectivas econômicas e de mercado. Analise as condições econômicas e de mercado atuais e futuras. Em períodos de instabilidade econômica ou incerteza nos mercados financeiros, investimentos em renda fixa podem oferecer uma proteção contra a volatilidade excessiva. Por outro lado, em períodos de crescimento econômico robusto, investimentos em renda variável podem se beneficiar de ganhos potencialmente mais altos. E por último, e o mais importante, conhecimento e experiência. Considere seu nível de conhecimento, experiência em investimentos. Investir em renda variável requer uma compreensão mais profunda do mercado de ações e uma capacidade de analisar empresas e setores específicos. Se você não se sente confortável com esse nível de complexidade, talvez a renda fixa seja o mais indicado para você, até que você tenha mais conhecimento e experiência. Ao ponderar esses fatores, essas circunstâncias pessoais, você estará mais preparado para alocar o seu investimento em renda fixa ou renda variável. Enfim, lembre-se sempre, se necessário, de buscar uma ajuda profissional e de revisar regularmente a sua estratégia de investimento assim que as circunstâncias mudam. No mais, é isso, galera. Espero ter ajudado. Obrigado por ficar conosco até aqui. Deixa seu like, ajuda muito o canal. Muito obrigado e até breve.